Gente, essa live caiu aqui, desculpa. Glória, glória. Todo vem do Senhor, aqui na terra e no céu. Gente, desculpa, a live caiu aí. Glória, glória. Olha pra Jesus. Aleluia. Olha para Jesus. Olha para esse Deus de amor que enviou o seu único filho. Sim, ele enviou o único filho dele para te salvar. Olha para Jesus. Vai levar a bom termo aquilo que te concede, e nenhuma das suas promessas hão de falhar, em nome de Jesus. Receba. Olha para ele. Olhando para ele, eu entro em seu altar, sentindo seu espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continuo a te dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou, declara aí, a boa obra em minha vida, na sua vida, é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Você crê, mulher? Ele é fiel, ele é fiel. Jesus é fiel, aleluia. Eu não vou morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar e será maravilhoso, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas, se você crer. Oh, glória! Enquanto não houver terminado, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Você vai viver as promessas do Senhor aqui na terra e lá no céu, com toda certeza, porque é para onde você vai. Oh, glória! Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar a obra, a boa obra que Ele começou na sua vida. Se você crê, minha irmã, dê um glória a Deus aí bem forte para o inferno ouvir. Glória a Deus! O Senhor vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Ele está fazendo a boa obra e eu creio, porque eu não vejo pelos meus olhos que são físicos, mas eu vejo pelos olhos da fé. Aleluia, aleluia, aleluia. E lá em Filipenses tem essa palavra, foi o que o Senhor colocou no meu coração, e eu lembrei desse louvor que é tão antigo,
tão antigo, e ele é uma verdade. E eu achei tão bonitinho, porque aqui eu tava lendo os comentários, né, das pessoas que deixa aqui um comentário, e um me chamou muita atenção. Eu vou ler para você. É de uma moça que o nome dela é Miss Val Couto, aqui no YouTube. Ela fala assim, gente, receba isso aí, hein? Receba isso aí na sua vida. Ela fala assim: eu era solteira! Uma exclamação. Hoje tenho minha família, meu menino crente, um bom esposo, uma casa confortável, minha mãe batizou e vive. Meu pai provou o bem de Deus e vive. Se cumpriram boa parte das promessas. Você sabe por quê? Porque essa irmã ainda está vivendo. Ela ainda está experimentando a promessa do Senhor. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Aleluia. E eu quero declarar aqui novamente o versículo dessa live, né, que é Jeremias 33:3. Então, para você viver as promessas do Senhor, para você poder enxergar pela fé, para você crer, é necessário que você invoque o Senhor. Um poste, ele não pode fazer nada. Ele não tem vida por si próprio. Mas você tem. E a sua voz tem poder. O seu clamor tem poder. O seu louvor tem poder. Então você vai invocar o Senhor. A palavra diz aqui: invoca-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. Então nós estamos aqui clamando por você, mulher de valor, clamando pelo seu futuro, clamando pela sua casa, clamando para esse testemunho aqui de um dia você ter a oportunidade de ir num dos vídeos lá do Ministério Mulheres de Valor e falar assim: eu era solteira, não sou mais, aleluia, eu tenho filho, eu tenho filhos, eu tenho uma casa confortável, eu tenho um lar maravilhoso, os meus pais são crentes, todos que estão ao meu redor são abençoados e o Senhor continua cumprindo a boa obra que Ele prometeu na minha vida. Se você crê nisso, irmã, receba. Nossa, quando eu li aquilo ali, eu falei: que maravilha, é isso mesmo que eu quero, Jesus. Eu quero ver essas mulheres vivendo isso. Aleluia. Então creia que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Amém? Eu quero convidar já, sem delongas, a minha querida convidada aqui. Paola, onde você tá? Ah, já achei. Vou te convidar aqui, tá, minha amiga? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Ê! Linda! Boa noite! Boa noite, mulheres de valor. É uma honra esse convite da Márcia. Uma honra é minha, a honra é toda minha. Gente, a Paola é uma querida. Vou deixar ela falar dela mesmo, né? Ela se fazer a introdução dela. Mas eu amo a Paola. Tem mais ou menos, vai fazer 10 anos que a gente se conheceu esse ano. E eu tenho visto, assim, o Senhor florescer a vida da Paola de uma forma tão maravilhosa. E quando o Senhor colocou no meu coração que a gente ia ter essas lives, ela foi uma das primeiras pessoas que o Senhor falou comigo que era para convidar para estar aqui. E ela está aqui para falar o seu coração. E receba a boa semente que vai sair da boca dessa mulher de Deus. Boa noite, mulheres de valor, novamente. É uma honra estar aqui com vocês essa noite. Como disse a Márcia, nós temos que crer mesmo, porque o Senhor está derramando muitas bênçãos na vida de cada uma de vocês. Meu nome é Paola, eu conheci a Márcia em Dallas, quando eu fui fazer a experiência do lar na casa da Dev.
E desde então, eu e a Márcia nunca perdemos o contato, a gente sempre está falando. A Márcia é uma intercessora na minha vida. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Márcia. E vocês estão, assim, em excelente... Nossa, Deus não podia ter levantado uma mulher tão maravilhosa, né? Essas mulheres de valor mesmo. Então, eu quero falar que eu sou casada há 23 anos, eu moro em Piracicaba, e o Senhor colocou uma palavra para eu estar entregando para vocês, né, de todo o meu coração, com muito temor mesmo, que esse tempo que vocês estão solteiras, né, estão solteiras, na Bíblia a gente vê que é um tempo que essa espera ela não é vazia, essa espera é de preparação e crescimento. Em Provérbios fala que, em Provérbios 31, 25, quem quiser anotar, fala: força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não se preocupe, né? Então, quando a gente está solteira, porque todas aqui vão sim encontrar os seus maridos, né? Vão sim testemunhar, como a Márcia falou, lindos testemunhos vão chegar. A gente tem 4 pontos aqui que eu gosto de enfatizar com vocês. Nesse momento, fortalecer a nossa fé, descobrir o nosso propósito, cuidar do nosso coração e crescer emocionalmente e espiritualmente. Né? Em Salmos 37, 4, fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, isso significa que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes que você, no secreto, tem confidenciado ao Senhor, tem levado para Ele. Porque no secreto você se rasga, no secreto você fala para o Senhor como é esse marido, como é esse pai que você tanto espera. Então, essa vida no secreto, ela é muito importante. A gente está vocês estão numa preparação. E essa preparação, assim como a azeitona, ela é prensada, moída, passa por tantas, assim somos essas mulheres de valor, essa geração levantada de mulheres forjadas mesmo para fazerem bons casamentos, boas escolhas, né? Porque essa aliança, ela é uma aliança eterna, salvo algumas coisas, né? Mas nós sabemos que Deus, Ele quer a gente junto, né? Com os nossos maridos, dando os bons exemplos. E se você se encontra solteira, não pensa que é um atraso, é propósito. Porque Deus, Ele sempre vai trabalhar primeiro em nós, né? Como mulheres, antes dele trabalhar na pessoa que Ele vai nos trazer. Então, é isso que eu trago para vocês essa noite. Tenham fé, tenham momentos do secreto, leiam a palavra, né? Esses encontros que a Márcia e as mulheres de valores estão fazendo é uma oportunidade da gente se derramar mesmo aos pés do Senhor, construir uma intimidade com Ele. Porque quando a gente lê a palavra, a gente estuda a palavra, a gente é preenchido assim de uma maneira sobrenatural. Então estou muito feliz, amiga, de estar aqui com você, de ter sido convidada. É uma honra para mim, porque, como eu te falei, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E que eu desejo isso para cada mulher aqui dessa live, que todas as vezes que vocês tiverem oportunidade, vocês possam falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para levantar em oração, para eu estar me derramando junto com as minhas amigas, ou mesmo sozinha, porque às vezes é um momento mesmo que você está caminhando sozinha para estar nesse momento de espera, de preparação. Não veja isso como uma angústia, lança fora tudo isso,
porque é um momento especial, é um momento de preparação. E toda preparação, quando a gente se prepara para uma festa, quando a gente se prepara para uma viagem, é o melhor momento. É o melhor momento. É aquele momento onde a gente pode falar como a gente vai querer, como a gente quer que seja esse casamento, esse namoro, ou esse novo relacionamento, né? Tem muitas mulheres que são viúvas, muitas mulheres que são divorciadas, separadas, que estão em busca mesmo de ter um companheiro que o Senhor sonhou para você. Então é isso. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. Estou aqui. Ô, amiga, eu hoje, quando a gente estava orando, né? Porque eu sempre gosto de orar com as convidadas antes, porque é muito importante, né? A gente tá orando por vocês antes, juntas, como o nosso processo, o nosso propósito, né? De vocês estarem orando aí no mesmo horário que eu oro, é importante, eu acho importante também eu poder orar com a convidada e sentir um pouquinho, assim, o que tá no coração dela, né? E muitas coisas confirmam. Mas a Paola estava. Eu não sei se eu vou te pegar aqui, mas a Paola estava falando uma coisa que aconteceu no início do casamento dela. Eu queria que você contasse, Paola, um pouquinho, porque a Paola, quando ela se casou, ela não era cristã. Quem era cristão era o marido dela, e não ela. E conta para as meninas, até para elas entenderem a importância de ter isso aqui como escudo e proteção da sua mente, do seu coração e da sua casa, do seu futuro lar. Fala aí. Então, meninas, como eu estava falando com a Márcia hoje à tarde, eu venho do lar católico, né? Mas eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Nunca tive nem experiências nenhuma, né? Era uma coisa muito distante no meu núcleo familiar, né? O núcleo familiar do meu marido já era diferente. Eles são, né, evangélicos e eles iam na igreja. E meu marido conheceu esse Jesus de perto, aceitou Jesus. Eu era bem crua, né? Pode-se dizer na fé. Nunca tinha aberto uma Bíblia, nada. E eu falei para Márcia que quando eu fui casar, eu casei com um pastor. E a gente fez 3 encontros e eu fui bem assim cru mesmo, né, para esses encontros com o coração aberto. E um desses encontros que me marcou muito foi o pastor falando que Deus, o Senhor, seria o óleo lubrificante do casamento. Então existiria a Paola, o Marcelo e Deus. Deus, ele ia ser esse óleo que todas as vezes que eu tivesse algum problema, alguma tribulação no meu casamento, esse óleo iria, que era o Senhor, iria ajeitar. Então, uma hora eu ia ceder, uma hora meu marido ia ceder, a gente ia ter sabedoria. Só que eu ouvi aquilo, ficou na minha cabeça, mas casei. E um dia, no começo do casamento, veio a primeira grande briga, né? O primeiro grande tribulação. E o meu marido virou para mim e falou: na nossa casa nem Bíblia tem. E eu fiquei pensando, eu não entendi, né, aquilo que ele me falou. E se passaram anos, muitos anos, muitas brigas, né, desentendimentos, e a gente sempre junto, mas eu não tive ninguém para me orientar o porquê dele ter falado isso para mim. Por quê? Porque a palavra iria me trazer sabedoria, né? Então, é um privilégio vocês... Nossa, é um privilégio vocês terem isso que vocês estão vivendo, porque vocês já vão por uma relação forjada. Eu não fui por uma relação forjada. Então, eu tive muitos tropeços. Então, que Deus seja mesmo... tire todos os tropeços da vida de vocês, porque, como eu falei para a Márcia, eu fui assim, eu me joguei, né? Eu fui, porque eu não tive instrução. Sim, e olha que hoje a Paola é uma menina, é uma mulher, né? Menina, a gente fala menina porque é tudo amigo, a gente tem esse costume, eu e a Mary, espero que quem esteja nos ouvindo não fique
não se ofenda, mas é um modo carinhoso da gente falar de vocês e as meninas, né? As meninas. Então hoje eu vejo assim a Paola assim, se deleitando na palavra de Deus, sabe, gente? E isso é muito legal. Então, até naquela época, o marido dela, né, teve esse entendimento de que eles precisavam ter a Bíblia. Que a Bíblia, no entendimento dele, a Bíblia era o que ia proteger eles de qualquer discussão, de qualquer briga, né? E ele, naquele momento, ela não entendeu. Mas anos depois, que o Senhor foi se apresentado a ela, né? Que você teve a sua experiência de conversão, foi aí que ela conseguiu realmente ter esse relacionamento com a palavra de Deus e hoje o Senhor tem trabalhado maravilhosamente na vida deles, né, amiga? E tanta coisa maravilhosa acontecendo aí. Por quê? Porque a Paola, ela se posicionou, né? Igual ela falou aí, ela falou, uma hora a gente cede, outra hora ele cede, mas a posição, a atitude, né, da Paola, minha atitude, a sua atitude é que muda e que vai mudar o seu marido. Por que eu tô trazendo isso, gente? Eu tive uma experiência de ir numa casa de uma pessoa essa semana que eu fiquei assim maravilhada com a sabedoria daquela mulher. Ela casou há pouco tempo e não quer dizer que porque ela casou com um homem de Deus, com um homem cristão, que ele estava lá 100%, gente. Quando uma pessoa passa por uma experiência traumatizante na vida dela, se ela não busca cura imediata, se ela não busca fazer curas interior, cura interior, se ela não busca fazer quebra de maldição, quebra de corrente, de laço de emocional, se a pessoa não busca essa cura, essa própria cura aqui, que a própria palavra aqui em Jeremias fala, né? Que o Senhor vai purificar das iniquidades, que vai perdoar as iniquidades, que vai curar, né, o coração das pessoas. Se você não busca essa cura, você pode ir para a igreja para o resto da sua vida, sabe? O dia que você se relacionar novamente, isso tudo vai aflorar. E é muito ruim. Assim, é muito ruim. E eu ouvindo aquele testemunho dela, ela falando, e ela muito pronta, ela falou, vou ver meu marido curado, porque eu não esperei tantos anos. Ela falou lá o tanto de anos que ela esperou até casar. Ela falou, não esperei esse tempo todo para desistir do meu casamento. Ele é o homem de Deus para minha vida, só que eu peguei ele todo empichado. Eu peguei ele todo estraçalhado, tadinho. Mas é o meu dever ajudar ele a se restabelecer assim, emocionalmente, para que a gente tenha o casamento que Deus nos prometeu. E eu falei assim, gente, é sobre isso. Eu espero que um dia ela possa dar um testemunho em relação a isso também, porque vai edificar a vida de muitas de vocês. Porque muitas vezes a gente espera, a gente tem aquela... A gente assiste muito a Disney, né, amiga? Você foi na Disney outro dia, não foi? O povo assiste muito a Disney e acha que casamento é aquele conto de fada, gente. É lindo, é maravilhoso, é tudo... Olha, eu tive... Para mim, uma das maiores alegrias foi no meu casamento, que eu curti demais. Eu falei, eu vou curtir todo centavo que a gente pagou para esse casamento, sabe? E eu curti demais. Só que quando chega meia-noite, lembra da abóbora? As coisas não são exatamente do jeito que foi a festa, que foi, sabe? Então, as coisas começam a acontecer. E você precisa, você, mulher... como a Paola falou aqui, ela tá certíssima. Você tem um privilégio enorme de estar aqui nesse ministério. Sabe por quê? Porque você está sendo forjada para encontrar o seu marido. Você não tem noção os níveis de machucado, os níveis de... como que fala a palavra? Machucado não é feridas que o seu marido deve ter. Você não tem noção como que ele está agora. Por isso que é muito importante você, em oração, buscar tanto a sua cura, porque você também, né, tem as suas questões, e a cura dele, né? E eu vou dizer para você, às vezes é você, como a minha amiga que eu fui na casa dela, ela está sendo a cura do marido dela. Né? Esse casamento está sendo a cura do marido dela e tá
moldando ela também, porque tinha questões também nela que ela precisava ser moldada. Então, os dois estão ali, ó, se amalgamando, porque a Bíblia fala que quando há um casamento, os dois se tornam uma só carne. Não tem condição de você ser uma carne com uma pessoa que que ela não está disposta a passar pelo processo do amalgamar. Não está disposta a passar pelo processo que a Paola falou, do amassar da azeitona, entendeu? Olha, ela passa por 3 processos. Você sabia que a azeitona, quando ela é amassada lá no lugar lá, ela passa por 3 processos. Ela dá 3 tipos de óleo. O primeiro óleo é o melhor, porque é o que amassa mais. Então, gente, não pense assim que só porque eu sou crente. Não, vocês estão se preparando. Vocês estão se preparando para ser o bálsamo do seu marido. Mas primeiro vocês precisam curar vocês. É claro que vocês não vão chegar lá 100%, mas vocês vão ter que lembrar qual que é o propósito do casamento de vocês. Por que que Deus está chamando vocês para essa missão? Porque casamento é missão. Então o Senhor tá chamando vocês e é um privilégio de vocês estarem aqui no Ministério Mulheres de Valor. Vocês já notaram a grandeza, da riqueza, da sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a vida da Mary? Se você for lá no canal, o canal é novo, gente. O canal, acho que não tem muita gente lá ainda não. E o tanto de coisa, o tanto de material, o tanto de riqueza que tem naquele lugar ali. Então, o que você precisa é aproveitar, é valorizar esse tempo. É valorizar esse tempo e falar: Senhor, eu quero que o Senhor termine a obra que o Senhor começou na minha vida. Não é fácil. Estava até comentando hoje com a Paola. Falei: Paola, tem processos, tem pessoas e tem processos que parece que é que é um martelinho, aquele martelinho de ouro. Ela que veio com o martelinho de ouro, porque de Deus é de ouro mesmo, gente. Aquele martelinho de ouro assim que tá lá. Mas o prédio que foi construído na sua vida parece um prédio de 30 andares. E o martelinho de ouro tá lá. Então, mas se você quiser correr no processo, você tem que tá disposta a fazer tudo, a explodir, a demolir tudo que não precisa estar aqui. Você tem que estar disposta a isso, né? Mas o trabalho de Deus é perfeito, é maravilhoso. Mas se você quiser colaborar com o processo dele, é essa proposta aqui do Ministério de Valor, de Mulheres de Valor. É você colaborar com a proposta de Deus para sua vida. Porque sozinho, Deus pode fazer. Ixi, Ele pode fazer. Mas sozinha, você não pode fazer. Infelizmente, eu tenho que te dizer a verdade. Sozinha, você não pode fazer. É muito difícil. Você pode até fazer, tentar, mas o processo vai ser muito mais longo. Não duvide, o processo é muito mais longo. Mas se você tiver o coração ensinável, tiver a humildade de ser ensinada, de ser, aí tem a palavra, confrontada no bom sentido, e o coração ensinável, o Senhor vai forjar a sua vida, o Senhor vai trazer, sabe, o Senhor vai terminar essa obra, porque a obra dele, aquele começa lá na eternidade, aí vem para a terra, você vem, cumpre o seu propósito aqui. Cada etapa da sua vida é uma história, é um propósito, é uma obra. E a obra do casamento, a obra da restauração do seu... Muitas aqui, olha, escuta o que eu estou dizendo. Muitas aqui o Senhor vai restaurar o casamento. Porque algumas, o casamento só acabou por causa da sua falta de sabedoria. E o seu marido ainda ama você, tá? Outras, o Senhor vai realmente trazer um novo casamento e restaurar a sorte. E as viúvas também. E você solteira, você vai experimentar
a bondade de Deus sobre a sua vida. Não, não é tarde, não vai ser tarde. Hoje a gente conversou bastante, né? Se a gente tivesse colocado no ar a nossa conversa, teria sido uma baita de uma mentoria para as meninas aqui. Não é tarde, mulher. Não é tarde. Não é tarde, porque é melhor que você conheça o homem de Deus para a sua vida com 50 anos. Gente, eu só tô falando, eu não estou profetizando nada disso, não. Porque você fala, eu não, pelo amor de Deus, eu não quero conhecer meu marido com 50. Não. É melhor você conhecer seu marido com 50 anos do que você tivesse conhecido ele lá com 17 e tivesse passado uma vida miserável do lado de um homem que Deus não tinha zero propósito na vida, tá? E eu espero que um dia a gente, né, aquela convidada que a gente que falou, né? Eu espero que um dia ela possa vir aqui, porque ela vai dar um testemunho e vai falar, né? Eu tô tentando conectar ela com a Mary, e ela vai falar o que faz quando você entra num casamento errado. Eu sei que muitas de vocês podem dizer isso, né? Podem afirmar isso, né? Que um casamento fora do propósito de Deus é um desastre. É um desastre, porque nenhum das duas pessoas vão querer trabalhar. E é difícil porque realmente Deus tem coisas que Deus não está nem escrito nos anais dos céus. Entendeu? Não tem nada escrito lá, não tem registro de nada. Porque a Bíblia fala o seguinte, que muitos se dão em casamento. Então, se você é uma dessas que se deu em casamento, eu já me dei em casamento, mas graças ao bom Deus, misericordioso, eu tinha uma madrinha que orava por mim. E graças a Deus, e graças a essa pessoa que orou comigo, hoje eu tô casada com o meu marido. O meu testemunho é essa menina aí, ó. Eu fui solteira, apesar de foi pouco tempo, né? Graças a Deus. Casei com um marido de Deus, tenho um filho que é crente, moro numa casa confortável. Né? Meu pai, que era macumbeiro, aceitou Jesus na hora da morte, ele aceitou Jesus. Minha mãe, crente. Então, assim, minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu. Os dois já faleceram, mas o meu pai, que eu achava que era algo impossível de acontecer, e meu pai aceitou Jesus no final da vida dele, mas ele tá lá com o Senhor, e quando eu for para a eternidade eu vou encontrar com ele. Agora, quero dizer para vocês o seguinte, uma das coisas que eu estava conversando esse final de semana, Paola, pode falar. Amiga, eu acho que a Vivi fez uma pergunta, eu acho que é para mim. Como aconteceu o seu encontro com Deus e qual foi o papel do seu esposo para que a graça fosse alcançada? Aprendemos que a mulher precisa ser intercessora do marido, do esposo, e não da igreja, é o contrário. Vivi, o meu encontro com Jesus veio através de uma amiga que me presenteou, olha isso, com uma Bíblia e me chamou para uma célula. Então, Deus, ele já está no futuro, né? O que aconteceu no passado é passado. Então, eu creio muito nisso, que Deus já está no futuro. Então, Deus já sabia disso. E ele linkou, eu brinco, né? Que ele linkou uma coisa com a outra. Porque na hora que ela me deu essa Bíblia, me remeteu e eu entreguei ali e falei, eu quero conhecer esse Jesus aqui de perto, eu quero conhecer. E daí eu fui assim, eu posso dizer que eu fui por amor mesmo, por um amor e me joguei. E nunca mais voltei. Óbvio, né, que altos e baixos, mas daí o Senhor, ele está fazendo a boa obra e eu sou muito grata. Mas eu ganhei, foi por uma amiga. Amém. Gente, presentei a Bíblia. Você nunca sabe o que isso pode fazer na vida de alguém. O melhor presente que uma pessoa pode receber é a Bíblia. Um dia eu conto uma história muito interessante que aconteceu comigo, não há uns meses atrás, mas
Quem puder, e depois me lembre uma outra ocasião, porque a gente já está avançado do tempo. Então, eu fui desafiada nesse dia de Purim, né? Que começou hoje às 6 horas e vai terminar amanhã às 6 horas. Fui desafiada por uma amiga a fazer 3 pedidos, entregar para o Senhor 3 causas impossíveis. Então eu queria desafiar você também. Quais são as suas causas impossíveis? Talvez o casamento seja uma delas. Talvez você já até conheça a pessoa que você está se relacionando aí, mas ele não é crente. E parece que isso pode ser algo impossível, né? Ou é um trabalho, ou é uma cura. Eu sei que tem uma irmã, inclusive eu gostaria de pedir vocês do grupo, tem uma das irmãs nossas está passando, aliás, 2 irmãs nossas estão passando por tratamentos de câncer, né? Uma irmãzinha até me procurou e falou que ela estava passando por isso. Eu não lembro o nome dela aqui agora, mas eu gostaria que você orasse pelas irmãs Mulheres de Valor e levantasse essa irmã. Deus sabe quem ela é, tá? E eu tô crendo na cura dela. Não sei o nome dela agora, mas eu tenho o recadinho dela aqui. Então, se é cura, se é esse casamento que parece que é impossível para você, se é a casa, se é ter uma casa, né? Comprar a casa para morar, né? Seu novo lar. O Senhor sabe das 3 causas impossíveis que você tem. Então, entrega para o Senhor essas 3 causas impossíveis. E vamos ver o Senhor agir, tá bom? E vamos começar a orar. Eu gostaria de chamar minha irmã para começar a orar e eu termino a oração, tá bom, Paola? Vamos começar a orar, então, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Paizinho, nós entramos na sua presença para colocar essas 3 causas. Cada uma dessas mulheres aqui representando suas famílias, Senhor. Visita hoje cada lar aqui representado, Pai. Que elas consigam verbalizar e que o Senhor sonde o íntimo mesmo, Pai. Quantos corações aqui machucados, quantas almas feridas, quantos lares cheios de barulho, confusão. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus, Senhor. Senhor, nós te entregamos a vida de cada mulher aqui, Pai, cada mulher de valor. Levante elas como uma geração que exale o bom perfume do Senhor. Pai, eu já agradeço pela vida da Márcia, por essa noite, porque eu sei que aqui o Senhor está, Pai. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Ô Senhor, sinto, Deus, que o teu Espírito Santo está aqui no nosso meio, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, levanta sua mão aí se você precisa de uma cura. Senhor, em nome de Jesus, declaramos sobre essas irmãs, Senhor, a cura do Senhor, Pai. Que seja ela dor de cabeça, um câncer. Você não precisa, o grau dessa doença, dessa enfermidade, não é problema para o Senhor. Ele pode curar dor de cabeça e câncer. Então, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida de quem precisa agora. Agora, em nome de Jesus, põe a mão sobre a sua cabeça e receba a cura do alto da cabeça até a ponta dos pés. Senhor, cura, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando as células, Senhor. Vai tocando os nervos, Senhor. Vai tocando os músculos, Senhor. Toda fibromialgia, em nome de Jesus, vai embora. Você não tem lugar nesse corpo. Em nome de Jesus, toda diabetes, em nome de Jesus, saia. Saia. Você não tem poder sobre esse corpo. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toda obesidade caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Pai, a tua filha é sã, ela é sã, ela está curada, Senhor.
Ô Pai, em nome de Jesus, toca nos nervos, no sistema nervoso agora, em nome de Jesus. Senhor, toda endometriose, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, limpa esse útero, Senhor. Limpa esse útero, Senhor, para que ele possa gerar vida. Ah, Senhor, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, limpa tua filha, Senhor, do alto da cabeça até as pontas dos pés, Senhor. O remachere canteramai, a remassore canteramai, erebachada cataramai. Senhor, problema na coluna, Senhor, que tá atrapalhando o andar dessa irmã, Senhor, que uma perna dela tá até menor que a outra por causa de que a coluna não está alinhada. Em nome de Jesus, Senhor, alinha essa coluna agora. Ah, Senhor, em nome de Jesus, alinha essa coluna agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, todo problema de circulação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, remanamachere canteramamai, erobaseke, emachocoto robomo, serramamachere, Senhor, nos rins, toca os rins, Senhor, toca os rins, Senhor, faça funcionar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda pedra nos rins, Senhor, seja expelida sobrenaturalmente, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mas nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor repreenda, Senhor, todo espírito, Senhor, que não vem do Senhor, Pai, que usa, Senhor, de doença, Senhor, para tentar pôr essa irmã, Senhor, enferma. Em nome de Jesus, toda depressão, você não tem lugar nesse corpo, nessa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alinhe, Senhor, tudo que precisa ser alinhado nesse corpo, Deus, para que a minha irmã seja curada, Senhor, em nome de Jesus, para que ela seja curada. Ah, Senhor, a alimentação, a nutrição. Ah, Senhor, balanceia, Senhor, os hormônios em nome de Jesus, Senhor. Dê a ela, Senhor, a graça de ter energia, de ter clareza. Ah, Senhor, Pai, eu também quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abra o entendimento das minhas irmãs, Senhor, para compreender a riqueza da sabedoria da tua palavra, para poder ser ensinável, para poder compreender as coisas que ela precisa aprender, Senhor, para ela poder ter ouvidos, escutar, Senhor, quando ela tiver que dialogar com seu esposo, com seu futuro esposo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuida da minha irmã, Senhor, abençoa ela, Senhor, em nome de Jesus. E nessa hora, Senhor, em concordância, Deus, com a campanha de 31 dias de oração pelo futuro esposo, Senhor, eu quero pedir por esse marido, Senhor. Pai, salva-o, Senhor. Ah, Senhor, tira ele das trevas e traga ele, Senhor, para o reino do Filho do teu amor, Senhor. Põe os pés dele numa rocha firme, Senhor, e deixa ele ver a bondade, a grandeza do Senhor. Pai, abra os olhos do coração desse homem, Senhor. Cura as feridas da alma. Ah, Senhor, toca-o, Senhor, toca-o, Senhor. E se ele tiver também, Senhor, enfermidade, Senhor, que ele seja curado agora, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que uma palavra sua, Senhor, pode curar, pode mudar a situação dele. Pai, se ele estiver desempregado, Senhor, abra as portas. Senhor, abençoe a família dele, abençoa o nome dele, abençoa o nome familiar dele. Senhor, libera na linhagem
linhagem dele a bênção de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa e limpa a linhagem desse homem, Senhor, para que a posteridade dele seja ainda mais abençoada. Senhor, vá onde ele está agora, Senhor. Nós não sabemos aonde esse homem está. Talvez ele possa estar num bar, Senhor, bebendo, Senhor, depressivo, Senhor. Em nome de Jesus, tira ele disso, Senhor. Senhor, apresente para ele a água que o Senhor ofereceu ali no poço de Jacó para a mulher samaritana, porque o Senhor disse para ela, Senhor, que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Senhor, em nome de Jesus, que esse homem seja liberto da bebida, em nome de Jesus, liberto das drogas, liberto, Senhor. Liberta o Senhor da pornografia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja qual amarra, qual vício, seja ele qual for, jogos de videogame, futebol, sei lá o que for, Senhor, qualquer coisa que esteja acima, que o Senhor esteja abaixo disso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, liberte ele, Senhor, toque na mente dele, toque no coração dele, Senhor, desperte-o, Senhor, para conhecer a sua amada, desperte o Senhor para conhecer a tua filha, Senhor, que ele possa, Senhor, abrir o coração para receber o presente que o Senhor tem para ele, que é a sua filha que está aqui, Senhor, orando por esse homem, Senhor. Pai, que ele seja bonito, que ele seja easy, como diz o americano, easy to the eyes, bonito. Isso é uma expressão que diz que ele é bonito, Senhor, que ele seja bonito, agradável, que o perfume dele venha perfumar as nações, Senhor, que ele venha se encher da tua palavra, seja cheio do teu Espírito, Jesus. Senhor, levanta esse homem, Senhor. Tira tudo, Senhor, que não provém do Senhor. Tira todos os farrapos. Tira tudo, Senhor. Tudo, Senhor. Tira tudo que não presta, Senhor. Limpa ele, Senhor. Do alto da cabeça até a ponta dos pés. Cura ele. Liberta ele. Dê ele, Senhor, sabedoria, inteligência, Senhor. Que ele venha ver, Deus, a glória do Senhor, Pai. E quando ele encontrar a tua amada, a nossa irmã que está aqui orando, ansiosa para esse encontro, Senhor, que ele possa olhar para ela e falar: eu achei a pérola, eu achei a pérola que eu encontrava, eu achei a pérola que eu tive que descer bem fundo, me humilhar lá com o Senhor. Eu encontrei a minha pérola, eu encontrei esse tesouro maravilhoso de Jesus. Senhor, mulher de valor, como os das mais finas e raras joias. Senhor, muito obrigada, Senhor, obrigado. Roboche que taramamá, soremache que taramamá, eramassore canteramachai, eremaná, sorrobochata caramás. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero colocar, Deus, o nome das minhas amigas, das minhas irmãs que estão aqui, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor visite cada uma delas, Senhor. A Andréia dos Santos, Senhor, que está lá em Valência, na Espanha, Jesus. A Nádia Helene, Senhor, que está lá em Fortaleza, Senhor. Toque a Nádia, Senhor. Toque, Senhor, na Mábia Quintanila, Senhor. O Senhor conhece ela. O Senhor sabe o que passa no coração da tua filha, Senhor. Ana Paula Martins, lá no Espírito Santo, Senhor. Toca na Ana Paula, Senhor. Abre os olhos do coração dela, Senhor, para ver o que o Senhor está preparando para ela, Senhor. Senhor, toca, Senhor, na Paula Girardi, Senhor, lá em Frutal, lá em Minas Gerais, lá na minha terra, Senhor, em nome de Jesus, abençoe e alcance ela, Senhor, abra as portas, Senhor, abra, Senhor, tira todo encantamento, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, todo encantamento, Senhor, eu te peço, Deus, pela Josiane Gomes, lá do Rio de Janeiro,
de Oliveira, lá do Rio de Janeiro, Senhor. Toca nela, Senhor. Dê a ela a certeza, Deus, de que algo novo o Senhor está fazendo na vida dela, Senhor. Que o Senhor está fazendo algo novo, que nova o Senhor faz todas as coisas, Senhor. Para Ana Carolina de Souza, lá de São Paulo, Senhor. Para Giovana Lopes, lá de Manaus, Senhor. Ah, Senhor, vai lá em Manaus, Senhor. Para o Senhor não existe barreira. Para o Senhor não existe fronteira. O Senhor pode tocar nela lá em Manaus, Senhor, e ela vê a glória do Senhor. Ah, Jesus. Ah, Senhor, são tantos nomes, Senhor, mas o Senhor conhece cada uma aqui, Senhor. O Senhor conhece cada história, Senhor. O Senhor conhece cada motivo, Senhor. E o Senhor conhece cada tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Planta, Senhor, no coração das minhas irmãs a semente da alegria, a semente da fé, a semente do conhecimento, Senhor, da sabedoria, Senhor. E que quando elas forem vestir os vestidos, Senhor, quando elas forem colocar o vestido de noiva, Senhor, que elas possam se lembrar, Senhor, de todo o processo, Senhor, de todas as lutas e todas as batalhas, Senhor, que elas venceram até ali. E, Senhor, que elas possam entrar como o som, Senhor, como o som do noivo e da noiva, Senhor, com o som de harpas, trompetes, Senhor, com o som do céu sobre aquele lugar, Senhor, onde os corações se alegrarão, Senhor, onde os corações se rejubilarão, Senhor, com o grande feito que o Senhor fará na vida da minha irmã, Senhor. Enche ela, Senhor. Deixa ela experimentar a boa parte, que é o vinho novo, que é o vinho novo, que é o vinho novo, o óleo o óleo da alegria. Ah, Senhor, deixa ela experimentar a boa parte, Senhor, que o Senhor tem para ela, Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Tem mais alguma coisa para falar, minha irmã? Quer deixar uma última palavra aí para as irmãs? Não, só agradecer por todas as mulheres que só delas estarem aqui, elas já mostram que elas estão posicionadas. Nós como mulheres temos que ser mansas, mas temos que ser intencionais, né? A gente tem que se posicionar. Então, assim, só de vocês estarem aqui na live, no secreto, vocês mostram que vocês já são esse bom perfume dessa geração. Um beijo para todas vocês, foi um prazer. Estamos juntas. Até depois do fim. Nós falamos que até o altar. Nós vamos orar até o altar, em nome de Jesus. Que seja o altar com o noivo aqui, ou o altar onde que Jesus vai nos encontrar. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai apresentar, né, o que a gente cantou hoje mais cedo, aquele que começou a boa obra na vida das irmãs, ele vai dar continuidade. E uma das melhores obras que ele fará depois da obra da salvação é o casamento com o esposo segundo o coração do Senhor para você, minha irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado na vida de vocês. Boa noite também. Se você tiver que ir, fica à vontade, Paola. E se alguém tiver alguma pergunta aí rapidinho, eu posso responder enquanto a gente tem alguns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu não... Vou só dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, vai ouvindo o Sóstenes Mendes. Alguém conhece o Sóstenes Mendes aí? Então é isso, gente. Que o Senhor purifique vocês. Que Ele purifique vocês com a glória dEle. E que essa semana vocês vivam novidade de vida, né? O que a gente falou semana passada. Que o Senhor abençoe vocês com a novidade de vida. Ah, então agora fazer só uma... Como é que fala? Um deverzinho de casa aqui. Gente, sexta-feira... Quem aqui ainda não está participando do 31 dias de oração pelo seu esposo,
Isso não fica atrelado só às mulheres solteiras, viúvas e divorciadas, mas está também aberto para as mulheres casadas. Se você quiser orar pelo seu esposo nesses próximos 31 dias, por favor, vá na bio da Mary. Lá vai ter o link para o e-book dela e você pode acompanhar todos os dias, será uma oração. E na sexta-feira, eu esqueci o horário, gente, acho que é às 20h30. Às 20h30 do Brasil, na sexta-feira, nós vamos estar ali no Zoom. O Zoom é muito gostoso, porque o Zoom é bem pessoal. No Zoom a gente pode ver a carinha das meninas, a gente escuta a voz delas. Aí fica aquela coisa assim, que a gente realmente, assim, tem aquela ligação, sabe? É muito gostoso o Zoom. E quem puder participar no Zoom na sexta-feira, às 20h30, esteja com a gente no Zoom. Mas para isso vocês têm que migrar. Quem estava no WhatsApp vai ter que migrar para o Telegram. Por quê? Porque, infelizmente, o WhatsApp ele exaustou o limite. Então, a gente não tem condição de pôr ninguém mais no WhatsApp. Então, foi melhor migrar para o Telegram, porque no Telegram parece que tem, o limite é maior. Então, se você ainda está no WhatsApp, por favor, migre para o Telegram, porque a partir de algum dia não vai ter mais mensagem no WhatsApp. Então, vocês vão para o Telegram, porque é lá que a Mary vai dar todos os links, tá? Alguém tá me perguntando, 16h33 aqui no Brasil. Não, a oração que você faz junto comigo todos os dias é às 18h33 do Brasil, tá? No horário 18h33, tá? Olha, a oração do e-book é você e Deus, minha amada. É o horário que você quiser, o horário que você faz o seu devocional aí, tá? Já na live com a Mary vai ser às 20h30, tá bom? Às 20h30 na sexta-feira, tá bom? Então é isso, gente. Que maravilha. Muito obrigada, Paola. Que bênção, que alegria ter você aqui comigo. Você sabe o quanto eu amo você. E espero em nome de Jesus que esse ano a gente se encontre, né? Pelo amor de Deus. Aqui ou aí ou em qualquer outro lugar. Tá bom? O Senhor te abençoe. Beijo, meninas. E fiquem firmes. O Senhor abençoe vocês. Tenham uma boa noite. E até semana que vem, segunda-feira que vem. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Beijos. Quem tiver qualquer outra pergunta aí, gente, manda uma perguntinha lá no DM, lá no direct message, no privado, que eu respondo aí, tá? Um abraço, Deus abençoe. Tchau.